A paz do Senhor, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um Papo de Meninas. Hoje, a Agatha aqui do meu lado de novo, graças a Deus, né? Paz do Senhor, gente! Hoje a gente trocou de lugar, mas tá tranquilo. E hoje a gente tem duas convidadas muito top. Eu quero apresentar para vocês a Stephanie. Oi, pessoal! E a Kevin. Oi, pessoal! Bom, hoje a gente vai conversar sobre o universo feminino, né? Vamos falar aí sobre a gente. E pra quem não conhece a Stephanie, ela é casada, é advogada, né? E a gente queria conhecer um pouquinho mais da Stephanie hoje. Prazer! Meu nome é Stephanie, né? Eu tenho 25 anos, sou casada, né? Sou casada há 2 anos. 2 anos e 1 mês deu aí. E também sou advogada. Eu advogo e também dou aula particular de direito para os alunos que estão na faculdade. E tô terminando meu mestrado. E tô na reta final aí, se Deus quiser, Deus vai dando força, né? Porque não é fácil, mas a gente vence. E iniciamos, né, esse projeto maravilhoso que a gente vai falar no decorrer dessa conversa, né? Junto com as meninas, com a Kevin e com a Kathleen. Prazer, meu nome é Kevin, eu tenho 25 anos, atualmente eu faço parte da igreja do Jardim Guanabara, pastoreada pelo pastor Juarez, e tenho 25 anos, tenho uma irmã gêmea, Kathleen, uma curiosidade, e atualmente eu faço parte da liderança e também dou aula na escola da classe dos jovens, né? Já fiz projetos com meninas, né? A gente teve um encontro de meninas anteriormente que se iniciou em 2021, né? A gente foi até 2024, acho que foi 2 anos e pouquinho com esse projeto. E um projeto que abrangeu muitas meninas e que a gente pôde ver o mover de Deus, né? Um projeto muito lindo e mais pra frente a gente vai falar também um pouquinho de como que foi. Sim, pode falar. Gente, eu queria conversar um pouquinho sobre vocês. Não sei se vocês já querem ir pro assunto do devocional, porque eu achei essa ideia incrível de vocês poderem começar com esse devocional para meninos, mulheres, porque pessoas que anseiam mesmo. Eu vejo que as adolescentes, todo dia que tem pregação, ela já pega o cadernozinho delas, já vai escrevendo as coisas. Eu acho incrível isso. E eu queria perguntar para vocês, como que nasceu esse projeto de devocional só para meninas? Então, as meninas, né, como a Kevin falou, elas já tinham um projeto de encontro de meninas. Depois ela até pode explicar um pouquinho mais como funcionava esses encontros. Eram lindos, né? Cada mês era em uma igreja, né? E aí depois esse encontro, aí ele foi pausado, né? Pausou por um tempo. E alguns meses atrás eu estava estudando a palavra e Deus tocou no meu coração essa questão do ensino, né? Eu sempre gostei muito dessa parte de ensinar. Eu dei aula há muitos anos para as crianças da igreja. Até um tempo atrás eu dava aula na escola bíblica para os adolescentes. Infelizmente eu tive que parar por causa do mestrado, né? Mas passando essa etapa da vida, a gente volta, né? E eu sempre gostei muito dessa questão do ensino. E aí Deus tocou no meu coração para fazer algo para as mulheres. E ensinar em relação à palavra de Deus, que é o mais importante, mas também conseguir ajudar mulheres de outras formas, seja emocionalmente, seja financeiramente, né? Porque a gente vê muitas mulheres passando dificuldade na igreja, mães, né, solteiras, então adolescentes que precisam, né, de uma liderança ali com elas, né? Alguém para guiar elas, que às vezes em casa, às vezes ela não tem isso, né? E a igreja precisa ser isso para essas meninas, mulheres. Então cresceu no meu coração, compartilhei com as meninas, que elas também têm esse desejo muito grande, né? De trabalhar com meninas, com mulheres. E aí nós resolvemos fazer o devocional com mulheres. Esse vai ser o nosso primeiro, né? Em fevereiro. Dia 28, e nós iremos iniciar com o estudo de Esther, né? Nós vamos estudar o livro de Esther, porque Esther é um grande exemplo de mulher. Sim.
E uma mulher que confiou em Deus acima de tudo, né? Então, cresceu dessa forma no nosso coração. E tava no coração das meninas também. Então, a gente vê que é Deus que guia a gente, né? Isso. E eu até comentei com a Stephanie, né? A gente vê uma necessidade de projetos sociais como esse, né? Porque às vezes a gente vê tantos, assim, não que seja errado, porque eu amo cultos rosas, conferência para mulheres, congresso de mulheres, mas com temas, exemplos sobre a feminilidade, sobre maternidade, sobre o ministério infantil. Só que eu vejo um pouco da necessidade de estudo profundo da Bíblia, né? E eu falo assim, esse projeto vai incentivar as mulheres, as meninas, as jovens, adolescentes a buscar de fato, a estudar a palavra do Senhor, né? Porque, tipo assim, a gente precisa de um estudo bíblico para ter uma transformação pessoal, seja em qualquer área da nossa vida, seja na nossa vida ministerial, seja na nossa vida de desenvolvimento pessoal, seja na nossa escola, na faculdade, como eu sei que tem adolescentes que estão assistindo esse podcast. Então eu falo assim, que Deus, ele só tem a querer, e só quer nos usar, né? Mas para isso basta a gente se posicionar, a gente estudar a palavra para termos essa transformação pessoal, esse desenvolvimento pessoal. E assim, eu falo que isso assim, me alegra muito, esses projetos, esses encontros, trabalhar com meninas é algo que me alegra e que eu falo, gente, eu tenho desejo de trabalhar com meninas, porque é muito gostoso, sabe? Quando a gente tinha os encontros, ver meninas querer se aproximar de Jesus, né? Porque eu acho que esse é o essencial, querer estar próxima de Jesus, né? É muito legal a gente falar sobre um assunto, mas é mais legal ainda quando a gente conhece quem que é o dono do assunto, né? Quem que é o Criador, quem que é o Senhor. E eu acho que esse projeto vai acrescentar nas vidas dessas meninas, dessas mulheres também, porque não vai ser voltado só para adolescentes e jovens, né? Mulheres, assim, que tem ali entre volta 30, 40 anos, também vão ser muito bem-vindas para estar participando, para ter um aprofundamento bíblico da palavra de Deus. Isso que você falou é muito legal, porque eu fui em alguns dos encontros de meninas. Sim, eu lembro. Eu estive presente em alguns dos encontros. E realmente faz total diferença. Sim. Porque normalmente a gente vê, eu falo porque foi criada dentro da igreja, mas normalmente a gente vê, quando senta numa mesa para falar sobre a Bíblia, falar sobre teologia, a gente só vê homens falando. Exatamente. Raramente a gente vê uma roda de mulheres discutindo teologia. Exatamente. Mulheres aprendendo sobre a Bíblia. É sempre um estudo básico. Normalmente é Provérbios 31, você vai aprender a ser a mulher virtuosa. Acabou, é aquilo ali. E quando a gente fala de mulheres que estão buscando estudar, buscando entender mais a Bíblia, nós, quanto hoje aqui, nós estamos 4 adultas. Nós somos exemplos para as meninas que estão vindo, para as adolescentes que estão vindo aí, que estão seguindo o caminho. Que, querendo ou não, elas vão olhar para a gente. E eu vejo essa necessidade também, né, desse estudo, desse aprofundamento da palavra. Eu sei que a Kevin faz teologia, né? Sim, faço aqui na Tchão com o Gustavo, inclusive. Professor de teologia, Gustavo. E o que te despertou para buscar estudar teologia? Sim, então, eu acho que conhecer mais da palavra, né? Eu falo assim, é uma necessidade conhecer mais da palavra de Deus, né? E a gente, às vezes, igual você falou, a gente fica em temas muito superficiais, né? E pra gente, igual eu falei, defender o evangelho, defender aquilo que nós acreditamos, é necessário conhecimento, né? E como que a gente vai conhecer se a gente não estuda, né? E às vezes até um conselho assim, às vezes, mas eu não tenho como pagar uma teologia, eu não tenho como cursar algo. Procure você estudar por si mesmo, sabe? Vai, faça o seu devocional, acorda um pouco mais cedo antes de sair para trabalhar, antes de estudar, sabe? Começa a meditar na palavra, porque quando eu acho que é tipo um músculo. Eu vi eu não me recordo o que o pastor falou isso. É tipo um músculo. O músculo, ele precisa ser exercitado, né? E quando a gente começa a exercitar nessa parte ministerial, nessa parte espiritual, ele vai crescer. Mas eu não tenho vontade de ler. Mas eu não tenho vontade de estudar. Como que eu faço para criar esse desejo de me envolver com a palavra? Você precisa se exercitar.
Mas eu li e não entendi. Hoje tem quantos aplicativos que eu mesmo tenho baixado gratuitos, que eu não entendo uma palavra que eu não entendi na Bíblia, eu jogo e ele me traduz o que significa aquilo. Tem até Bíblias, né? Bíblias sem comentários também. Exatamente. Então eu falo assim, que eu acho que esse desejo de conhecer, sabe, mais a palavra de Deus é que fez eu e minha irmã, assim, iniciar na teologia. Não, eu quero conhecer mais. Nossa, mas eu quero, sabe, quando tiver numa roda de conversa, eu quero poder saber falar sobre o assunto, né? E isso que me despertou. Exatamente. E que ela comentou também, né, sobre esse desejo de conhecer a palavra, é muito interessante, porque assim, a gente vive hoje numa sociedade que quer achar o lugar da mulher na sociedade. Uma pessoa fala uma coisa, outra pessoa fala outra. Não, a mulher tem que ser assim. Não, a mulher tem que ser assim. E a gente só vai entender qual que é a posição da mulher na sociedade através da palavra, né? Através do conhecimento da palavra a gente vai saber o que a mulher tem que fazer, qual que é o objetivo da mulher, né? Porque o homem foi feito para uma coisa, a mulher foi feita para outra, né? São pessoas diferentes, sentimentos, emoções, tudo diferente, hormônios diferentes. Então, assim, diferentes. Se são diferentes, é porque, se Deus fez assim, é porque cada um tem o seu lugar, né, na sociedade. E estudar a palavra, a gente percebe qual que é o nosso lugar. Até mesmo, ela comentou de Provérbios 31. Às vezes, as pessoas falam de Provérbios 31, né? Tipo assim, mulher tem que ser Provérbios 31. Mas quando a gente pega para estudar Provérbios 31, a gente vê como que aquela mulher era uma mulher sábia, uma mulher inteligente. Trabalhadora. Em Provérbios 31 fala que ela acordava, quando o sol amanhecia, ela amanhecia também. E assim, então, assim, ela era uma mulher que tinha as pessoas que cuidavam da casa dela e ela liderava essas pessoas. Então, ela era uma líder dentro da casa dela, né? Ela auxiliava, hoje você vai fazer isso, isso, aquilo. Então, assim, com o estudo a gente sabe, né, o que Deus nos chamou para fazer, né? Isso, é verdade. Meninas, em questão do devocional, na prática, como que eles podem transformar a rotina de uma mulher na rotina espiritual? Como vocês acham isso? Pode ir. Então, eu falo assim, eu falo às vezes a minha experiência mesmo, né? Eu, por exemplo, eu gosto de fazer o meu devocional de manhã, antes de começar a trabalhar, né? Porque eu acho assim, a gente acorda, a gente tem que... Às vezes a gente acorda até com 1000 pensamentos, né? Sim. Então, a gente precisa parar antes de começar o dia. Eu gosto de fazer a minha rotina assim, mas claro, né, cada um, às vezes a pessoa só consegue à noite, tá tudo bem, né? Sim. Assim, cada um, né? Mas assim, eu percebo que às vezes você começa o dia não muito bem, né? Hoje não dormi muito bem. E quando a gente abre a Bíblia para ler, muda o nosso dia, né? Muda. E uma coisa que eu tô aprendendo a cada dia, e eu acho que outras mulheres, outras meninas também podem pensar isso, é que às vezes a gente acha que tem que sentir no sentido assim, de chorar todo dia que a gente for fazer o devocional. A gente tem, sabe, que sentir mesmo, assim. E às vezes a gente lê, às vezes a gente não sentiu daquele jeito que a gente queria sentir. Não sentiu o arrepio. Não sentiu aquele arrepio, mas Deus está conosco, sabe? Se a gente lê a palavra, se a gente estudar a palavra, Deus está lá presente. Esforço, né? Isso. Está fazendo diariamente. Então, eu percebo assim que o tempo com Deus, ele muda a nossa vida completamente. A gente começa a olhar situações da nossa vida com outro olhar. Por exemplo, hoje eu me estressei no trânsito. Mas não, eu sou diferente. Eu estou sendo guiada pelo Espírito Santo. Nossa, hoje no trabalho, um homem me estressou, uma mulher me estressou. Não, eu não vou brigar. Não, eu sou diferente. Então, a palavra transforma, né? Sim, exatamente. É isso que a Stephanie falou mesmo. É cultivar. Acho que essa palavra é a chave. Você cultivar o seu desenvolvimento espiritual. Você cultivar uma fé pessoal com um aprofundamento bíblico. Mas eu não tô com vontade. Vai ler mesmo assim. Mas, sabe, eu não tenho aquele desejo. Quando eu leio, parece que nada muda, continua a mesma coisa. Mas é igual a Stephanie falou. É isso que vai nos transformar
né? Às vezes você não vê agora, mas lá na frente os frutos vão aparecer, né? E eu acho que é isso. Eu acho legal porque muitas vezes as pessoas entendem por devocional, vou ler Café com Deus Pai e meu devocional está feito. Não que seja errado você ler Café com Deus Pai. Eita, polêmica, polêmica. Quer ler? Pode ler. Chá com biscoito. Não tô falando que é errado ali. Mas se você quer ler, tá bom. Pelo menos você tá fazendo alguma leitura. Mas o que eu vejo? Devocional, você devotar um tempo a Deus. Sim, Você entregar um tempo pra Deus, separar algo ali pra Deus. exatamente. E esses dias eu tava vendo algo que isso me chamou muita atenção e eu fiquei, pai, a gente precisa melhorar. Que às vezes a gente não dedica nem 1% do nosso dia a Deus. 1% do nosso dia é 14 minutos e alguns segundos. Eu vi um vídeo Verdade. assim. Isso. Eu Eu fui fazer a conta. eu fiquei chocada. Gente, 1% do nosso dia não dá 15 minutos. Uhum. E às vezes a gente não tem capacidade de dar 15 minutos do nosso dia para Deus. Sim. Que a gente acha que tá fadigado demais, tá corrido demais, não tem tempo. Senhor, 5 minutos que eu te dei tá ótimo. Mas ele nos deu 24 horas. A gente não consegue dar 1% dessas 24 para ele. Exatamente. E fazendo as contas, que aí eu encanei com a calculadora, né? Aí eu fui pra calculadora. E eu fui ver que se a gente fosse dar os 10%, se a gente for dizimar o nosso dia para Deus, os 10% do nosso dia seriam 2 horas e pouquinho. Sim. Muita gente não consegue passar 1h30 no culto. Não. Aham. Já fica incomodada, Já fica já incomodada, começa a já- olhar o relógio. Não, o culto já passou de 1h30. Não, já foi 40 minutos de pregação. Pra que 40 minutos de palavra? E é interessante porque às vezes reclamam de 1h30 no culto, mas 1h30 no celular é Passa assim, ó. rapidinho. Exatamente. Exatamente. Assistir o filme da Marvel. Eu assisto filme da Marvel também, tá, gente? 3 horas, 4 horas de duração. Sim. E não levanta do sofá também. Exatamente. Não levanta. Não sente nem sede. Não, mas no culto é 10 copos d'água. Banheiro 3 toda idas no hora. banheiro. Pelo menos. E o culto não durou nem 2 horas ainda. Uhum. Então, realmente é uma dificuldade que não é só mulheres que têm. É uma dificuldade do ser humano. A nossa carne, ela não quer buscar. Sim. A nossa carne não vai querer buscar sempre. Sim. E é o que vocês falaram, que é cultivar isso. Exatamente. Hoje eu não quero ler, hoje eu não quero orar. Mas a minha alma precisa disso, meu espírito Necessita. precisa disso. Esses dias eu li uma frase que falava assim: se você não está com vontade de orar, ore até ter vontade, né? Então assim, não tô com vontade de ler a Bíblia hoje, não quero abrir a Bíblia, não quero ler. Abra a Bíblia e leia. Leia. Porque a gente vê que a gente precisa disso. O nosso espírito clama por isso. Às vezes a gente acha que não, né? Mas assim, a nossa carne grita pelo conforto da vida, mas o nosso espírito grita pela palavra. O nosso espírito grita pelo Espírito de Deus, né? Então, o devocional, ler a palavra é muito importante para nossa alma, né? É matar a nossa carne, né? Quantas vezes as pessoas falam, mas como que ora todo dia? Eu já me peguei, às vezes, desanimada. Nossa, mas eu tô tão cansada. E aí, quando eu vou pros pés do Senhor, parece que eu sou renovada, né? Parece que a gente é renovada e aí eu saio nos prantos. Nossa, como que eu não queria orar? Nossa, meu Deus, a melhor coisa que tem. E aí a gente dorme tem um sono até tranquilo. Sim. Em paz. Nossa, é muito Parece gostoso. que você nas nuvens. Parece que você dorme nas nuvens. Exatamente. E às vezes a gente pensa, né, igual você comentou do tempo, né? Tipo assim, 2 horas do dia. Se for ver, 2 horas é pouco, né? É porque, vou dar um exemplo, né, de que eu tô refletindo muito esses dias, que vou falar do meu mestrado. No meu mestrado eu tô escrevendo uma pesquisa, como eu sou da área do direito, eu tô fazendo a análise das práticas jurídicas do julgamento de Jesus e da crucificação. E eu tô escrevendo justamente a parte da crucificação. E assim, quando eu escrevo, eu até choro, porque é um sofrimento que Jesus passou. Eu estava até assistindo um vídeo sobre um médico falando, né, que Jesus morreu por causa da asfixia, né, porque mal consegue respirar, como que respira, né? E aí eu me pego pensando, eu ofereço tão pouco para Deus, né?
Jesus fez tudo isso por mim, sofreu durante esse tempo todo, foi humilhado, foi julgado, né? Porque quando a gente... Agora que eu tô estudando isso fica muito na minha cabeça. Mas... E aí eu faço tão pouco, né? Até 2 horas é pouco, 15 minutos é pouquíssimo, né? Então a gente vê como a gente oferece pouco para Deus, né? E não deveria ser assim. É verdade. É incrível como vocês usam o lado profissional, como você está usando o lado profissional para mostrar a sua essência, o lado cristão. Eu acho isso incrível. Meninas, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Como que vocês entendem a identidade de vocês nesse meio cristão? A identidade cristã, eu acho que é tudo aquilo que você, igual eu falei, tudo aquilo que você cultiva, né? Tudo aquilo que você está preparando, tudo aquilo que você está segmentando. Então a gente precisa se alimentar de alimentos sólidos, que é a palavra do Senhor, se alimentar de louvores, para que a gente tenha essa identidade visual. As pessoas, não só visual, mas também no interior, né? E que isso seja transmitido para as outras pessoas. Elas, nossa, mas aquela pessoa é diferente, aquela menina, aquela mulher ali, ela é diferente. Mas porque ela se alimenta com alimentos sólidos, com a palavra de Deus. E isso é notório. Quando a gente olha uma pessoa, a gente vê a luz de Cristo, a gente fala, nossa, mas aquela pessoa é diferente. Ela não se enquadra em determinados grupos. Ela não entra naquele grupinho que só fala mal das pessoas. Ela não entra naquele grupinho que só quer saber de farra, de, sabe, ir pra balada, mas ela é diferente. Então, quando a gente tem essa identidade firmada na palavra de Deus, é notório isso nas nossas vidas, né? Quantas vezes no meu serviço, eu sou biomédica, trabalho na Unimed atualmente. Ela já tirou meu sangue. Eu tirei sangue da externa. Inclusive, as pessoas vão lá e falam, nossa, mas você tem alguma coisa diferente. Eu já chegaram a me convidar, vamos pra festa, não sei na onde, a gente vai confraternizar, tem uma confraternização com o pessoal da empresa, a gente vai beber, e eu não vou porque eu não me enquadro nisso. E as pessoas olham pra gente, nossa, mas como assim? Ela, né, tá no nosso meio, mas ela não se enquadra. Gente, mas realmente eu percebi isso em você. Sabe, o seu jeito de falar, o seu jeito de tratar as pessoas, a gente percebia isso em você, né? Então, assim, essa identidade, né, que você tá falando, que as pessoas já notam isso em você, só de você falar, o seu modo de agir, aquilo que você vem segmentando diariamente, que são alimentos sólidos, né? Tem até uma palavra, eu acho que é 2 Pedro, que fala sobre o leite, né? Eles falam sobre se alimentar de leite. A gente precisa de ter alimentos sólidos, deixar o leite um pouquinho de lado e no caso, aprender da palavra, né? Porque é isso que vai nos moldar o nosso caráter. Sim, e é igual complementando, né, o que a Kevin falou, e é exatamente isso, né? A nossa identidade é criada pela palavra, né? Quando a gente lê a palavra, a nossa identidade é transformada ali, é feita ali, né? Porque igual a gente comentou no início, a gente sabe o nosso lugar, o nosso objetivo, o nosso ministério, através da palavra de Deus, né? Deus deixou tudo especificado pra gente, né? A gente que dificulta as coisas. E quando a gente vê mulheres, né, meninas que são firmadas na palavra, a gente sabe que é diferente, né? Das pessoas que infelizmente ainda não estão firmadas na palavra, mas através da nossa pregação, né, a gente alcança essas mulheres através do nome de Jesus, que é o que a gente deseja, né, com esse trabalho, né, que mais mulheres conheçam a Cristo, né, e igual a Kevin falou, realmente as pessoas, elas enxergam a gente e falam, nossa, essa pessoa é diferente, essa pessoa nem vou querer chamar ela. Até como que a gente fosse um estranho para a sociedade. É verdade. E assim, as pessoas também, elas contorcem muitas as coisas também, né? Elas acham que é como se fosse uma prisão, mas na verdade a gente que é livre, né? A gente que é liberto. A gente que é livre, que Jesus nos deixou livre, né? Através da morte de cruz, hoje nós podemos ser chamados filhas de Deus. Então, entender essa liberdade que a gente tem em Cristo, entender que a gente obedece a palavra, não porque a gente é obrigado, mas sim porque a gente tem prazer nessa palavra, né? E
E é igual, as meninas são um exemplo, né? A minha família, porque elas sempre estão na minha família, né? No meu aniversário. Minha família mesmo fala, nossa, essas meninas é uma gracinha, né? Então, assim, são pessoas que são firmadas na palavra, são diferentes, né? A gente vê o brilho do Espírito Santo, né? Então, essa é a identidade que a gente está buscando. E, assim, ser firmada na palavra não quer dizer que a gente vai ser mulheres ou meninas perfeitas, sim, né? Sim. E isso a sociedade precisa entender também, né? A gente não é que a gente é perfeito, né? Os discípulos que andavam com Jesus, que estavam lá de frente com Jesus, eles não eram perfeitos, né? Eram impulsivos, eram bravos. É verdade. Sorriso de peito. A gente precisa pedir para Deus moldar, né, isso na gente. E pedir para o Espírito Santo nos guiar, porque igual Pedro é um exemplo, né? Depois que ele recebeu o Espírito Santo, você for ler a pregação de Pedro lá em Atos 3, você olha e fala, meu Deus, é o mesmo Pedro, sabe? É o mesmo Pedro que cortou a orelha do guarda, tipo assim. Então, o Espírito Santo, o Senhor, antes de morrer na cruz, né? Ele falou que ia para o Pai, mas ia deixar o Espírito Santo para nos guiar, para nos lembrar todos os dias. E nós precisamos receber o Espírito Santo, nós precisamos buscar, né, o Espírito Santo. Exatamente. Quais as mentiras que o mundo costuma implantar na cabeça das adolescentes, das meninas em si? Já que a gente está falando desse projeto, em questão das mulheres, quais são essas mentiras que eles implantam? Polêmica. Já me veio várias polêmicas. Já veio várias coisas na mente. Eu acho que, assim, uma das é que elas não são capazes, né, de fazer alguma coisa. Uma das que veio, assim, primeiro na minha mente é essa, que elas não são capazes de fazer algo em prol, às vezes, do reino, porque são novas demais, ou não acreditam, muitas das vezes, nas mulheres, por ser um sexo mais frágil, né? E principalmente nas adolescentes, né? Eu acho que tem um pouco desse olhar, assim. Eu acredito, assim, que várias meninas, mulheres, né, já adultas, todas enfrentam algumas mentiras que o mundo coloca, né? Cada fase da nossa vida, né? Tem problemas em relação a isso. Na adolescência, eu acho que é muito a questão a escola, assim, os amigos, né? Influenciam bastante de você vai ser legal se você fizer isso, você só é legal se você fizer o que a gente faz, né? O que o mundo faz, né? Então, eu acho que principalmente a adolescência é uma fase que é muito difícil. Eu agradeço muito a Deus por eu ter passado a minha adolescência na igreja, porque foi uma fase muito boa. Graças a Deus, eu passei bem unida com os outros adolescentes, né? Mas, infelizmente, não são todas as adolescentes que conseguem. É verdade. Então, a adolescência, por si só, já é uma fase difícil, né? E o mundo, todo momento, coloca ali mentiras de que você só vai ser aceita se você fizer isso, se você beber, se você ir pra festa, né? E na verdade não, né? Isso tudo passa, a felicidade, essa felicidade momentânea que festas, que bebidas dão, passa rapidinho, né? E quando passa, a tristeza vem 10 vezes mais, né? Então, e também mulheres adultas também enfrentam, igual a Kevin falou, essa questão da incapacidade, né? De mulheres serem incapazes de fazer as coisas. Igual, por exemplo, a minha profissão, que é a advocacia, muitos anos ela foi praticada, a maioria das vezes, por homens, né? As pessoas olham e falam, nossa, aquele advogado, né? E, graças a Deus, hoje, várias mulheres estão no meio também da advocacia, né? Por exemplo, na advocacia, a gente também consegue fazer a diferença com outras mulheres também, né? Com outras pessoas também. Então, Deus, ele nos usa, né? Onde a gente estiver, seja no trabalho, na igreja, né? Então,
são várias mentiras que o mundo coloca, É um né? desafio, na verdade, né? É que um desafio. As mulheres, assim, que a gente tá falando, elas enfrentam no decorrer da vida vários desafios, né? Das pessoas olhar pra elas, às vezes, com um olhar de julgamento, mas... E pelo contrário, eu acho que é nessa fase, assim, de adolescência, que você falou que é uma fase muito difícil, e de fato que a gente precisa se posicionar e, de fato, mostrar pra sociedade, pros amiguinhos da escola, né, que, não, peraí, eu acredito nisso assado, sabe? E realmente se posicionar. E eu acho que falta muito isso, às vezes, instruir adolescentes na igreja. Olha, você é diferente na sua escola, você precisa ter ser diferente, mostrar para as pessoas, para o mundo, quem que você é em Cristo, né? E precisa de adolescentes, acho que, posicionados na palavra, né? E como a gente tá falando de estudo bíblico, e incentivar também esses adolescentes a estudar a palavra de Deus, né? Porque só no estudo que a gente vai encontrar, como que eu posso falar? Encontrar uma forma de, assim, se defender aquilo que a gente acredita, de se posicionar naquilo que a gente acredita pros amiguinhos da escola, que às vezes não vai entender nada que você tá falando, por que você é diferente, sabe? Então eu acho que é um desafio, igual a Stephanie falou, em todas as áreas, né? E às vezes essas pessoas não vão acreditar, mas é uma adolescente, pela idade dela, eu não vou dar nada pra ela. Mas não, é por isso que ela precisa ter um incentivo dos pais, dentro da igreja também, né, dos pastores, dos líderes, pra ela poder, de fato, se posicionar, né, onde ela estiver, que é uma fase muito difícil, muito mesmo. E às vezes a gente chega numa situação que, às vezes, o inimigo, ele coloca vergonha, né, na nossa mente. A gente fica envergonhado, a gente vai, será que eu falo de Deus para essa pessoa? Será que eu me posiciono aqui, né? Será que eu falo isso? Então, a gente precisa... E como que eu vou conseguir me posicionar? Através da palavra, através firme, né? De estar firme na palavra, ouvir a voz do Espírito Santo. E, assim, a adolescência por si só, como é uma fase que a gente está descobrindo o mundo, né? A gente tá ali, saindo da infância, né? E indo pra adolescência, a gente não é muito criança, mas também a gente não é adulto. Então a gente não pode fazer coisa muito criança, mas também não pode fazer... não pode fazer coisa muito adulta também. Então, assim, a gente tá naquela fase meio a meio, sabe? Que ainda tá se descobrindo. E até os 20 e poucos anos também são assim. Não fica muito... Não sai muito disso, não, entendeu? Então, assim, a gente fica naquela fase, tipo, o que eu faço? O que eu sou? Né? E como que a gente consegue, né, ficar firme e entender o nosso propósito? Através da palavra. Não ficar com vergonha do que os outros vão pensar da gente, né? Hoje os adolescentes têm acesso às redes sociais, usa as redes sociais para pregar a palavra, né? Usa as redes sociais para ministrar o evangelho. Sim, e a gente tem aquilo, né? Mas eu quero me enquadrar em algum grupo. Mas eu quero ter amizade com fulano de tal. Mas eu quero ser amiga daquelas meninas ali, sabe? A gente, adolescente, principalmente, sabe, tem disso. Nossa, mas eu vou me sentir excluída se eu não fizer parte de determinado grupo. Nossa, mas aquelas meninas são tão... Quero fazer parte daquele grupo, né? Mas assim, a gente tem que realmente estar posicionadas e defender aquilo que a gente acredita. Sim. Né? E o evangelho é isso, renunciar, né? Renunciar a tudo aquilo que vai te afastar do Senhor. Sim. Ela tá deixando tudo. Ela jogando tudo assim. Eu falei muito hoje. Jogando muito assim. Eita. Eu sou tímida. Ela é muito tímida. Ninguém que acredita em mim. A cara do João. Meninas, como que a palavra de Deus ajuda a lidar com insegurança, comparação, ansiedade, até mesmo depressão? Porque a gente vê muito dentro da igreja. Sim. Meninas deprimidas, meninas com transtornos, com ansiedade, e é muito forte isso. E de alguma forma a palavra ajuda. Sim. Como que vocês acham? Nossa, questão? Essa é uma questão muito importante, porque a gente tá numa sociedade muito ansiosa, né? Muito querendo as coisas pra ontem, né?
é muito acelerada, né? Uma sociedade, mas eu acho que o celular faz isso com a gente, né? Que é tudo muito rápido e a gente fica, meu Deus, quero pra ontem. É verdade. E eu acho lindo, né? Porque Jesus, em um tempo que provavelmente eu acho que não tinha tanta ansiedade igual tem hoje, ele falou sobre a ansiedade, sabe? E eu confesso assim, às vezes eu sou uma pessoa muito ansiosa. Entendo. E eu guardo na minha cabeça, eu deixei alguns versículos anotados, né? E eu guardo na minha cabeça. Principalmente aquele, não se preocupem com o amanhã, né? Porque Deus já tá lá, né? Então, viva o hoje, né? E Jesus nos aconselhou, né? Várias coisas sobre... porque ele sabia que a gente ia sentir o que a gente sente hoje, né? Isso que é lindo. Jesus deixou ali porque ele sabia que a gente precisa dessa palavra. Então, eu gosto muito de guardar versículos específicos de... quando a gente se sentir um pouco mais ansioso, né? Com medo do que vai acontecer no amanhã, com medo como vai ser o dia. Porque eu, por exemplo, sou uma pessoa muito organizadinha, assim, sabe? Eu gosto de preparar o meu dia. E quando alguma coisa acontece diferente do que eu planejei, eu já fico, meu Deus do céu. É verdade. Mas Jesus vem me ensinando todos os dias sobre isso, sabe? E a palavra de Deus nos ensina sobre isso, né? E também, inclusive as meninas me ajudaram uma vez que eu tava, não sei se vocês vão lembrar. Eu acho que eu lembro. Que eu tava eu tava com muita dificuldade de dormir. Eu tava tendo dificuldades pra dormir. E aí a Kathleen até contou, né, a irmã da Kathleen até contou que ela passou, sabe, pela mesma situação que eu tava passando. E aí ela até me indicou louvores. Eu peguei parte desses louvores, eu escrevi esses louvores num papelzinho assim, colei. Aí toda vez que eu me sentia ansiosa, eu lia lá algum versículo, algum louvor e me lembrava, sabe, onde que eu tô, onde que Deus me colocou, sabe? E que tá tudo dentro do controle dele, né? Sim. Não do nosso. Porque às vezes a gente, igual a Stephanie falou, quer, sabe, tomar controle de tudo, dirigir as nossas vidas. Sim. Né? E quando algo sai fora, a gente já se desespera. Meu Deus, o que tá acontecendo? Mas é da forma de Deus trabalhar, né? O jeito que Deus tá andando com as coisas. E tá tudo certo, tá tudo sob controle, né? E é isso. E assim, uma coisa importante também que eu acho necessário, né? Se necessário, né, a gente tem que se firmar na palavra, mas se necessário também procurar ajuda, né? Sim. Psicólogos, né? Se for algo mais grave, psiquiatra, né? Sim. E porque Deus capacitou essas pessoas justamente para isso, né? Para nos ajudar a lidar com a nossa mente, né? Porque a nossa mente, assim, eu gosto muito dessa parte, por mais que não seja minha área, mas eu gosto muito dessa parte da mente, sabe? Porque a nossa mente é muito grande, gente, um negócio que acontece em segundinhos, assim. Verdade. Ela dá um comando pra ir, eu mexo minha mão, que é um comando rápido, sabe? E então a nossa mente, ela é maravilhosa. Incrível. E eu até queria indicar aqui pra vocês um livro do Augusto Cury. Acho que o Augusto Cury, ele é psiquiatra e cristão, né? E ele escreveu um livro que chama Armadilhas da Mente. Legal. É um livro maravilhoso. Conta sobre uma mulher que ela tem crise de pânico e muito forte, assim, uma crise de pânico que ela tá no meio da rua, ela não vê nada em volta dela mais, ela cai no chão, as pessoas têm que ajudar ela. Então, assim, é uma crise que isso afetou o casamento dela. E assim, uma observação, essa mulher, o livro conta que ela era muito rica. Ela morava numa fazenda, inclusive o marido comprou a fazenda para ver se ela fosse curada, né? Porque falou, eu vou sair da cidade, vou colocar ela na fazenda para ver se ela, né, vê a natureza e tudo mais. E aí ela mudou para essa fazenda, mas as crises de pânico continuou. Então isso estava afetando o casamento dela, porque ela não podia ouvir o marido dela, que ela já ficava nervosa, ficava aquela relação assim muito perturbada dentro de casa. Ela não se dava bem com os empregados da fazenda que eles tinham. E aí tudo na vida dela, ela não conseguia ter filhos. O estresse era tanto que ela não conseguia ter filhos, né? E aí ela era muito solitária. E aí ele vai contar a história dessa mulher. Essa mulher começa a ir no psiquiatra.
E aí o psiquiatra ele vai mostrando, sabe, as armadilhas da mente. É realmente o título do livro, né? Vai mostrando as armadilhas da mente ali e ela vai entendendo a mente dela. E através de entender a mente dela, ela no final ela é curada, o casamento é restaurado, né? Então eu indico a leitura. O Augusto Cury ele tem outros livros também. Gente, será que o Augusto Cury vai ver? Patrocina, Augusto Cury, eu gosto de você. Mas enfim, ele tem outros livros, eu assisto muito os vídeos dele no YouTube. E ele tem vários livros o Augusto Cury, ele era ateu, gente. Nossa, e aí ele se converteu, né? Ele começou a estudar a mente de Cristo. E aí ele falou, gente, esse cara, ele é diferente. É diferenciado. Ele falou, ele conta, não sei se é num podcast, mas ele conta que ele ficou impressionado de ver Jesus chamar Judas de amigo. Ele falou que a mente dele é muito transformada, né? Para chamar uma pessoa que o traiu de amigo, né? Então, é muito linda a história dele, né? E eu indico a leitura para as meninas, né? Porque ainda mais que fala de uma mulher em específico, né? Dentro de um casamento conturbado, né? Eu indico para as meninas fazerem a leitura. Sim. Essa é muito legal essa parte que você falou em relação a buscar ajuda. E isso eu falo a partir de mim, porque eu passei, a Agatha tá aqui, ela viu de perto. Sim. Eu passei por um momento em que a ansiedade me parou. Ela me parou por completo. E eu busquei essa ajuda psicológica, busquei a ajuda psiquiátrica, fiz o tratamento e fui curada, graças a Deus. Deus usou essas... No meu caso foram 2 mulheres, né? Deus usou essas 2 mulheres. Elas foram instrumentos de Deus, as 2 cristãs, elas foram instrumentos de Deus para que eu fosse curada daquela ansiedade. E nesse processo que eu passei, foi muito importante para mim também os meus amigos, aqueles que estavam ali do meu lado. Sim. E aí eu queria perguntar para vocês agora em relação à amizade, porque você comentou que as meninas auxiliaram também, quando você não estava conseguindo dormir ali, naquele momento de insônia. Como que vocês acham que seria o conselho para escolher amizades que nos aproximam de Deus? Quais os pontos que a gente deve observar para essas amizades que vão nos aproximar de Deus, que vão nos fazer bem? Eu acho que é aquelas que vai nos incentivar a buscar mais de Deus, né? Aquelas que vai nos incentivar a... Gente, vamos fazer um momento de devocional como esse agora. Vamos fazer um momento de devocional com as meninas? Eu acho que você tem que observar essas amizades, né? Que vai te incentivar a buscar a palavra, vai te incentivar a andar com Cristo, se parecer com Jesus, né? E hoje em dia eu falo, gente, é muito difícil achar amizades que te levam para próximo de Deus, que são parecidas com Jesus, que quer buscar o seu melhor, sabe? Que quer que você seja salvo com ela. É muito difícil a gente ver pessoas assim, que quer caminhar com a gente e sempre incentivando a gente a melhorar, a buscar. E assim, eu até falo que a Stephanie foi um presente de Deus mesmo nas nossas vidas, como amizade cristã, né? Que a gente tava precisando, a gente parece que quando todas as amizades foram embora, Deus enviou a Stephanie como presente de Deus. Eu falo assim, nossa, Deus ele tem as formas certas, e eu cheguei a orar por isso. Eu lembro certinho que eu e minha irmã, a gente tava, nossa, parece que as amizades foram tudo embora. E a gente ficou só a gente. E cadê as amizades que a gente tinha, que falavam que eram amigas, amigos? E aí eu e minha irmã, eu lembro que a gente começava a orar por isso. Nossa, a gente tem que orar. E eu começava a orar, Deus, me dê amizades certas, que me levem pra mais perto de ti. E aí foi no momento que Deus começou veio a Stephanie, veio umas outras amigas que a gente fez o encontro também. E isso, eu falei assim, gente, foi um divisor de águas, né? A gente precisava disso. Deus, ele ainda responde até nisso. A gente fala, mas orar por amizades, que besteira, que coisa boba. E eu fiz isso e deu super certo. Então eu indico, gente, orem para que Deus coloque pessoas certas no caminho de vocês, na vida de vocês, e que te aproximem de Deus, né? Porque pessoas para te desmotivar vai ter muitas. Pessoas para te colocar para baixo, para te afastar do Senhor, é o que mais vai ter. Mas pessoas que você vai olhar e vai falar, nossa, ela é um ser de luz, que me incentiva a estar próxima de Jesus, isso é raro. Então, se você encontrar alguém assim, agarra essa pessoa, fica do ladinho dela, fala, a gente vai pro céu juntas. Sim. Nossa, a gente tá junto. Vamos pra glória, vamos pro céu. Então, assim, agarra essa pessoa, porque hoje em dia é raro encontrar pessoas assim. E assim,
o que é aquela amizade, né, que vem de Deus? É aquela pessoa que se preocupa com você, né? Mas é aquela pessoa que não fala só, tipo assim, não, faz isso, faz aquilo. Não, aquela pessoa que aconselha, sabe? Que fala, não, a gente tem que andar segundo a palavra. Pessoas que não falam mal de outras pessoas, ficam falando mal de outras pessoas, né? E as meninas também, nossa, foram uma bênção na minha vida. Eu também passei por um momento, assim, de... Meu Deus do céu, cadê as minhas amizades? Eu tinha tantas amizades, sumiu tudo. Porque assim, isso acontece. E uma coisa que eu percebi, a adolescência nos deixa com muitos amigos. E aí a gente chega na fase adulta. Sim. Cadê os amigos? Some todo mundo. E eu acho assim que não é nem pela maldade, tipo assim, maldade. Mas eu acho que cada um segue seu caminho, né? Tipo, cada um vai viver sua vida, né? E as escolhas, né, de cada um. E é o normal da vida, eu acredito, né? Que cada um segue o seu caminho. E aí a gente chega, eu acho que numa parte da vida e a gente fala, meu Deus, cadê meus amigos, né? E graças a Deus o Senhor permitiu, né, que eu conhecesse as meninas. A gente se conheceu só pelas redes sociais. Pelas redes sociais, gente. Aí a gente se encontrou. Se marcou de fazer um encontro, assim, entre a gente e... Eu lembro que elas foram, já faz 5 anos lá na minha mais casa. De 5 anos, sim. Elas foram lá na casa dos meus pais, né, que hoje é dos meus pais. Mas eu ainda falo que é lá em casa. Sempre será. Mas aí... E aí a gente combinou de assistir um filme e a gente não assistiu o filme, que a gente ficou conversando. Então... E aí, a partir daí, a nossa amizade cresceu e tá crescendo cada dia mais, né? Então, é muito bom ter amigos que nos aproximam de Deus. E eu penso assim, Jesus, ele era um homem sociável. Né? Ele tinha os discípulos dele, andava com os discípulos dele. Claro que ele tinha um momento dele a sós com Deus, né? Ele orava no monte. Então, assim, ele tinha os momentos dele, mas Jesus, ele nos ensinou que a gente precisa de outras pessoas. Sim. Jesus não precisava de outras pessoas, mas ele nos ensinou que a gente precisa. E por mais que ele andava com 12, né? Acho que era só 3 que eram os mais chegados a ele, né? Só pra você ver, é uma coisa assim, a gente... Às vezes a gente vai estar rodeado de pessoas, mas só uma que realmente, aquela que você vai falar, nossa, eu sei que eu posso contar com ela pra tudo. Que ela vai estar do meu lado, ela vai me incentivar, vai querer o meu melhor, sabe? E Jesus é um exemplo disso, de amizades, assim. Isso é. Sim. Jesus é um exemplo de tudo. De tudo, de tudo. De tudo, porque tudo que a gente quer aprender, tudo que a gente quer saber como fazer, como que a gente tem que agir, a gente pode olhar o exemplo dele. Sim. Pode olhar na Bíblia. E é aquilo que a gente veio falando desde o início, é o buscar na palavra. Se a gente buscar na palavra, é pra tudo, gente. Tudo que vocês buscarem na palavra, vocês vão ter direcionamento. Sim. É em qualquer área, seja financeira, seja amizade, seja relacionamento, seja trabalho, seja profissão, estudo. Tudo a gente vai encontrar na palavra. Mas pra isso a gente tem que buscar. Porque nós... Tem aquela galera que, vou abrir a Bíblia aqui, Senhor, você me mostra um versículo. Aí abre a Bíblia e põe o dedo ali. Meu aí Deus. não dá, né? Não vou julgar. A gente já fez, mas hoje a gente entendeu. A gente entende. Hoje a gente aprendeu que não é assim que funciona, né? Que a gente tem que realmente buscar ali, ler, entender a palavra. Aí às vezes a gente fala assim, principalmente adolescente, mas eu não tô entendendo nada. Exatamente. Eu tô lendo, não tô entendendo. Não entra na mente. Não entra na minha cabeça. Eu não decoro. Você não tem que decorar. Você tem que aprender e colocar no coração. E uma forma disso é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Pedir a ajuda dele, né? E praticar. Colocar em prática. Porque não adianta a gente só aprender a palavra, reter o conhecimento. Pronto. Aprendi. Aí sai do devocional e já tá xingando a pessoa. Meu Deus. Na prática, a teoria tem que ser de fato. Colocar na prática. Só a teoria não ajuda. Meninas, eu queria perguntar pra vocês, que já passou mais de 1 hora e a gente nem viu, assim, a correria. Nem vi mesmo. Eu se acredita, eu imaginei que a gente ia falar. Então. Meninas, eu queria fazer uma última pergunta pra vocês, que é o que vocês diriam pra uma adolescente, uma menina, que se sente distante de Deus? Bom, o que eu diria pra uma menina, adolescente, né? Eu diria pra correr o mais rápido para os braços de Deus. Porque às vezes a gente
procura no mundo, né, pessoas perfeitas. Às vezes as adolescentes, né, correm atrás de namorados, né? E às vezes, nossa, queria um namorado assim, assim, assim. Mas primeiro você precisa conhecer a Deus. Você precisa conhecer quem Jesus é, o que ele ensinou aqui para nós, para você entender o que você vai fazer da sua vida, com quem que você vai se casar futuramente, né? Também estudar, né? Focar no que você quer fazer da sua vida, do seu trabalho, se você quer trabalhar, se você quer terminar, fazer um curso, enfim. Então, eu aconselharia essas meninas, essas mulheres, buscarem acima de tudo Deus, né? E para entender a vida, essa fase da vida que é confusa, né? E imagina sem Deus. Então, assim, buscar a Deus acima de tudo, obedecer, honrar os pais, que às vezes eles falam, mas meu pai não é crente. Mas honre teu pai, obedeça teu pai, né? Porque foi isso que Jesus nos ensinou. Sim. Então, seria isso, né? Sim. Eu acho que igual a Stephanie falou, viva para a glória de Deus. Sim. Viva, tudo que você for fazer na sua vida, viva para a glória de Deus, né? Igual você falou, é um turbilhão de pensamento do que eu vou fazer, o que eu vou seguir, qual que é a minha profissão, mas tudo que você faça, dobre o seu joelho, peça direcionamento de Deus, ore para que Ele conduza, coloque no seu coração aquilo que Ele quer, os planos dele é bem maior do que aquilo que a gente às vezes planeja pra gente mesmo, né? E estudar, igual a Stephanie falou, buscar a palavra de Deus ajuda muito, né? Eu vou dar até um exemplo rapidinho, juro. Quando a gente começou o encontro de meninas, eu lembro, era eu, minha irmã e mais 2 amigas, a gente começou como um devocional. E aí, a partir daquele momento, lá em julho de 2021, eu não sabia a proporção que se tornaria na minha vida pessoal, eu falo. Porque aquilo me ajudou de uma forma a me desenvolver, a buscar a Deus, de uma forma que eu falo assim, tudo que eu tenho hoje, sou hoje, é graças àquele encontro que eu tive, né, de ir, de querer fazer, de buscar mais a Deus, né, e ver meninas, eu lembro que o último encontro foi até lá no Recanto Astra, o 7º encontro que a gente fez, juntou mais de 100 meninas naquele dia, e mais interessante é isso, ver Deus te usar, e ainda meninas você chegando a Deus, e eu falo assim, que não tem preço a gente entender qual que é o chamado de Deus, e eu falo assim, se hoje eu tô na liderança de jovens da minha igreja, se eu tô dando aula na classe de jovens, é porque eu consegui me desenvolver. Deus me capacitou para isso, né? Mas eu só consegui isso por conta desse estudo, de buscar a palavra, de buscar conhecer aquilo que Deus tinha para mim. Porque nos meus olhos eu era incapaz. Eu falava, Deus, mas eu? Não, mas peraí, eu tô aqui só devocionando as meninas, fazendo um encontro de meninas, mas Deus me levou a lugares que eu não imaginava, né? E quando a gente coloca Deus em primeiro plano, Ele vai levar a gente em lugares que a gente não imagina, sabe? Ele vai nos usar como instrumento, seja na nossa casa, na nossa família, na nossa escola, da forma que a gente não imaginaria nos nossos olhos humanos, né? Na nossa mente humana, que é muito limitada, né? O Senhor, Ele é ilimitado, Ele quer o melhor para nós, né? Mas basta a gente viver para a glória dele, para que tudo aconteça da melhor forma possível. Amém. Pra gente poder encerrar, eu queria que vocês deixassem um convite para as meninas e explicassem para elas como que elas podem participar, como que vai ser, tudo certinho. Fiquem à vontade para convidar. Bom, meninas, mulheres, né? Quero convidar vocês para participarem conosco. O que nós estamos fazendo, né? Esse projeto que Deus colocou nos nossos corações. Esse primeiro encontro vai ser um devocional com mulheres. Nós estamos focando no estudo do livro de Esther. O livro de Esther é um livro curto, né? Então, você consegue ler pelo menos um pouquinho ele até no dia do devocional. Mas o devocional vai ser dia 28 de fevereiro, às 14 horas. E vai ser feito na Chácara Recanto Astra. Ela fica indo lá para a rodovia direção a Ibiraci, tá? Se vocês precisarem de ajuda para ir até lá, a gente vai tentar ajudar, né? Ver alguma carona, que tem que pegar a rodovia, né? E tudo mais. Então, a gente tá disponibilizando essa ajuda para vocês, tá? Sim. E convidem uma amiga, né? Seja mãe, parente, alguém. Leve alguém com você, que eu tenho certeza que vai ser uma tarde abençoada, onde a gente vai ter o momento da palavra, do ensino da palavra, mas também momentos de louvores e adoração ao nosso Deus. Isso. E aí, para você se inscrever
inscrever, a gente está pedindo um valor de R$ 25, que é um valor para ajudar, que a gente quer fazer uma decoração bem legal lá, um cafezinho, né? A gente quer deixar tudo bonito, tá? A gente tá organizando. Então, a gente pediu essa ajuda de R$ 25 e a gente vai deixar aberto até no dia 20 de fevereiro, tá? Até dia 20 de fevereiro vocês podem se inscrever e realizar o pagamento. Tá? Isso mesmo. Já deixando aberto também para as adolescentes, né, da Vila São Sebastião. Gente. Vocês vão ser mais que bem-vindas lá no nosso meio. Vai ser uma honra ter vocês, né? Acho que o Gustavo permite, né? Permite. E é isso, gente. É isso, conto com vocês, né? Isso mesmo. Vai ser uma Esperamos bênção. vocês lá. É isso, gente. Agradeço muito a vida de vocês por terem aceitado esse convite. Sei que a vergonha, às vezes, vai desenvolvendo, vai fluindo. Muito obrigada, meninas. Manda um beijo pra Kathleen. Mandar, pode deixar. Manda um beijão pra ela e pode contar com a nossa presença lá, viu? Pode deixar. É, Combinado, beijo, então. Kathleen. Tchau. Muito obrigada.